Olá, família, como vocês estão? Hoje iremos falar sobre um dos crimes mais bizarros e inexplicáveis que aconteceu nos Estados Unidos. Hoje o nosso Maquia e Fala é sobre a Dália Negra. Já estou com a minha pele hidratadinha, limpinha, vou usar o primer de sempre da Bruna e vou misturar um pouquinho com um hidratante iluminador da MAC, que é o Strawberry Cream, tá? No dia 15 de janeiro de 1947, uma senhora chamada Betty Bursin estava caminhando com a sua filhinha nos arredores de um bairro de Los Angeles chamado Leimert Park e viu uma coisa que a princípio ela pensou que se tratava de um manequim, aqueles de loja, sabe? Porém, ela mal sabia que estava se deparando com um dos casos mais inexplicáveis e intrigantes dos Estados Unidos. O corpo foi identificado e pertencendo a Elizabeth Short, de 23 anos, que era uma garçonete e, na verdade, o seu sonho era ser atriz. A Elizabeth Short, ela tinha muitos problemas de saúde e, por causa disso, a sua mãe havia mandado ela morar com os amigos da família na Flórida. A intenção é que, com o clima da Flórida, a Elizabeth melhoraria o seu estado de saúde. A Elizabeth era a terceira filha do total de 5 filhas de um casal, né? E a família dela, a mãe e as 5 filhas, teriam sido abandonadas pelo pai quando elas eram bem criancinhas. O que foi encontrado do pai delas foi o carro dele, próximo assim a uma ponte, e concluíram que ele havia tirado a sua própria vida. Agora eu vou usar o corretivinho aqui da MAC porque eu preciso deixar a pálpebra bem prontinha para a maquiagem que a gente vai fazer hoje. E no ano de 1942, a mãe da Betty simplesmente recebeu uma carta do pai das meninas, do seu ex-esposo, falando que ele não havia morrido, que ele estava bem e que ele resolveu que tinha largado tudo para recomeçar a sua vida. Foi então que, com 18 anos, a Betty foi morar com seu pai. E os dois nunca tiveram um relacionamento assim muito bom, nem nada. Mas mesmo assim a garota foi morar com o pai na Califórnia em busca também de recomeçar a sua vida. Porém, ela não morou com o pai por muito tempo, porque eles brigavam muito e ela decidiu ir embora. Após sair da casa de seu pai, Betty foi morar em Santa Bárbara, na casa de alguns amigos. Vou selar aqui a pálpebra com pó da Vult, porque eu preciso que basicamente, pelo menos a pálpebra esteja pronta. Aqui embaixo não tanto, mas aqui sim que é onde eu vou tentar fazer um negócio com vocês, tá? Assim, eu nunca fiz esse tipo de delineado. E vamos ver se dá certo. Só que, gente, a Betty teve, quando eu falar Betty, eu tô me referindo a Elizabeth, tá? Ela teve um probleminha com a polícia e, por causa disso, teve que se mudar de novo e saiu de Santa Bárbara e, novamente, foi tentar começar a sua vida de alguma forma que desse certo na Flórida. Vou usar aqui, pra fazer certinho o canto do olho, tudo, o delineador, só que ele é em gel da Dylos, tá? Aí eu vou usar um pincel chanfradinho assim, bem fininho, para poder fazer esse cantinho do olho. Quando a Elizabeth chegou na Flórida dessa vez, ela encontrou com um homem chamado Matthew Michael Gordon Jr. Ele era um major da Força Aérea do Exército. E aí a Elizabeth achou que finalmente a sua vida iria se estabilizar e ela conseguiria, né, começar a uma nova fase que ela tanto queria, porque o Gordon pediu ela em casamento. Só que eles estavam esperando a Segunda Guerra Mundial acabar para poderem se casar, visto que o marido dela estava trabalhando, né? Estava servindo nessa guerra. Porém, infelizmente, um trágico acidente aéreo
aconteceu e nesse acidente o Gordon estava e veio a óbito. Agora iremos vir com a caneta de sempre, a Intense da RK by Kiss, tá? E eu vou reforçar aqui esse delineado para poder fazer a loucura que eu quero fazer, porque eu acho... Quando eu vi esse delineado, vocês vão entender qual que eu tô falando, eu falei, nossa, jamais! Só que eu comecei a achar bonito, entendeu? E além de eu fazer o delineado, eu vou inventar uma arte aqui, porque eu resolvi colocar na cabeça que eu queria fazer uma maquiagem amarela. Então é isso, vamos ver se vai dar certo. Gente, eu vou fazer esse delineado e aí eu volto, porque se ele não der certo, eu vou fazer em um olho. Se ele não der certo, eu vou voltar e não vai ter delineado nenhum, e aí a gente vê o que a gente faz. Mas se ele der certo, vocês vão ver eu com um olho pronto e o outro eu vou fazer, e é isso aí. Bora torcer. Gente, eu vou falar, dá um nervoso fazer esse delineador, porque se não der certo, você tem que tirar tudo, né? Mas ele fica assim. Tem gente que realmente acha ele estranho, tá? Mas eu, olhando assim, eu tô com 2 espelhos aqui. Eu não acho, eu acho que ele fica legal. E eu vou fazer um negocinho amarelo, um pouco sutil. Então assim, de novo, estamos no Halloween, é pra usar make básica, a gente faz o resto do ano, tá? E aquilo, maquiagem é arte. Uma coisa que eu posso achar linda, você vai achar ridículo, outra coisa que você vai achar linda, eu vou achar ridículo. Enfim, o importante é você ser feliz na maquiagem que você fizer. Eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz no outro olho, mas eu não vou conseguir ensinar a falar da história. Enfim, então a gente vai focar aqui nesse delineado e depois eu volto com a história. Primeiro, que você tem que ter um delineador caneta muito bom, forte e com a ponta muito fina, tá? Que é o caso desse. Porque se você não tiver um delineador com a ponta fina e a tinta muito forte, você vai precisar colocar força no desenho e aí não vai dar certo. Eu tava fazendo esse delineado aqui e minha mão tremia, sabe? Porque dá muito medo de errar. Vamos ver se eu consigo fazer e ensinar pra vocês. Eu nunca tinha feito, tá? Ó, você deixa o delineado prontinho aqui desse olho, certo? Aí vocês vão pegar mais ou menos daqui pro final é onde a gente vai fazer esse delineado. Então, bora. Ó, e você vai pegar aqui na curva. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. Vamos lá, eu vou fazer e vocês veem se vocês entendem. Ó. E vai devagarzinho, tá? Não precisa ter pressa, dá uma puxadinha para não ficar enrugado. E vai sutilmente puxando esse risco. Não vai dar louca, porque eu não sou experiente de fazer, que não vai dar certo. E bora lá. Esse risco tem que terminar de forma com que o delineador daqui se encontre, tá vendo? Então, vai sem pressa. Porque se você errar aqui, você vai ter que tirar tudo pra fazer. Então, ó, tá vendo? E sutil. Eu não estou fazendo força nenhuma. Por isso que você tem que ter um delineador bem bom. Tá vendo que eles vão se encontrar já, né? Aí, pra você não errar esse encontro deles, o que você faz? Você faz o seu gatinho. E vai afinando. Tá vendo? Tá vendo que eles ainda não fecharam? Então, você vai fazer com que eles se encontrem. Feito isso, aí você vai arrumando. Você fechou, você vai arrumando o ângulo que você quer que ele fique. Ó, aí bora tudo no improviso. Eu vi que esse estava mais grosso que esse, eu tirei usando o algodão e uma aguinha micelar. E óbvio que aonde a gente usou o corretivo, saiu. Esse é o problema de errar essa maquiagem. Mas, ó, vamos com calma, vamos corrigindo de pouquinho em pouquinho que no fim dá certo. Agora sim me agradou mais e, ó, por que a gente geralmente faz o delineador num olho certo e no outro sai errado? Porque os nossos olhos, as curvas, tudo, eles não são exatamente iguais, gente. Na verdade, os nossos rostos, o corpo inteiro, eles não são simétricos, tá? Tem uma diferencinha ou outra. Por isso que quando a gente faz, sempre acaba ficando um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente não tem problema, é só o problema a discrepância muito grande. Mas gostei, eu consegui afinar, porque pra mim tava muito grosso. E aí agora a gente vai pra sombra. E ó, maquiagem, gente, é teste. Você nunca vai ficar boa em maquiagem se você não ficar testando.
Eu falo pra todo mundo que os meus primeiros gatinhos, assim, delineador, eram de, assim, chorar. E hoje em dia todo mundo fala que adora. Então, assim, não desista. E, de novo, maquiagem não é uniforme, não é um padrão, tá? Não é, um clássico. Não, você faz o que você quiser, porque o que importa é você estar se sentindo bem. Paramos quando o Gordon, né, faleceu em um acidente aéreo. A Elizabeth ficou, assim, muito mal, claramente, né, ficou muito triste. E no ano de 1946, ela decidiu se mudar para a Califórnia. Ela estava na Flórida, aí ela foi para a Califórnia para tentar, pela milésima vez, recomeçar a sua vida. Eu devia ter feito a sombra primeiro? Com certeza. Mas eu estava com muito medo de deixar a sombra maravilhosa e errar no delineado e ter que tirar tudo de novo. Então, ó, essa maquiagem aqui tá no improviso, 1000%, não tirei de nenhum lugar. Eu só vi a foto do delineado, eu não vi como fazer. Então, já dê seu crédito aí pra mim e deixa seu curtir, vai. E um truquezinho, ó, eu tô repondo o corretivo da onde a gente tirou. Usa o cotonete para fazer a aplicação desse corretivo, porque se você for com pincel, vai dar ruim. Irei usar uma paletinha da Tango, que tem 1 milhão de sombras, e vamos usar o mais amarelo que tem aqui. Eu vou umedecer o pincel com um negocinho, que você tiver aí, água, seja lá o que for, para podermos conseguir pegar a cor assim, total do negócio. Então, vamos lá. Voltando ao que eu estava falando, a Elizabeth foi para a Califórnia, né, para recomeçar a sua vida, porque ela tinha o sonho de se tornar uma estrela de Hollywood. E enquanto isso não acontecia, a Elizabeth, ela trabalhou de garçonete para conseguir se sustentar. Ó, e se a sombra pegar o delineado, coisa que, assim, vai ser quase que inevitável, não tem problema, porque a gente vai com delineado por cima de novo, tá? Guardem o nome que eu vou falar agora pra vocês, mas um homem chamado Robert Mulley foi o último namorado da Elizabeth enquanto ela estava viva. O que rolou? No dia 9 de janeiro de 1947, a Elizabeth estava dando um passeio com esse Mulley e na volta deste passeio, viagem, ele a deixou na sua casa porque ela iria se encontrar com a sua irmã. E foi neste dia que foi a última vez em que viram Elizabeth Short viva. Para fazer esse cantinho aqui, ó, muda de pincel. Vocês têm que sentir qual pincel entra no lugar, qual não entra. Eu tô me sentindo, na verdade, pintando uma tela, porque eu tô preenchendo a sombra dentro do delineado, né? E como eu falei pra vocês, não estou preocupada, porque vocês vão ver que eu vou voltar com o delineado que a sombra passou por cima. Então, relaxem. Vamos para o outro olho, tá? Bora. Depois a gente vai finalizar. Confia em mim, gente, que vai dar certo, tá? Como eu disse pra vocês lá no comecinho, que uma senhora chamada Beth tinha encontrado um corpo que ela achou que era um manequim. Então, quando a polícia foi chamada, viram que não era um manequim, era o corpo de uma pessoa e identificaram sendo pela da Elizabeth Short. A situação do corpo da Elizabeth, gente, foi bizarra, de surreal, tamanha a crueldade e violência que encontraram o cadáver. A Elizabeth foi encontrada amarrada, né, o seu corpo amarrado, e deu a entender, né, pelos sinais que estava lá no cadáver, de que ela havia sido violentada e agredida de forma brutal por vários dias antes da sua morte. Foi estimado que a Elizabeth havia falecido entre os dias 9 e 15 de janeiro. Bizarramente, o corpo também estava com muito pouco sangue no local e no próprio cadáver, o que deu a entender que, na verdade, tiraram a vida dela em outro lugar, e para não deixar muitas provas de rastro nem nada, quando ela já havia falecido por uns bons dias, foi que o corpo dela foi deixado neste terreno que era tipo uns arbustos, sabe? Agora a gente dá uma limpadinha nesse mesmo pincel
assim, que eu tava fazendo os cantinhos, e a gente vai pegar, na verdade, um delineador, mas a gente vai usar de sombra, que é esse da Vult, das vilãs. Eu vou usar esse mais douradinho. Para quê? Para passar no cantinho interno, assim que eu conseguir a cor dele. Aí, veio. Aí a gente vai passar aqui, bem no cantinho, porque como ele é iluminador, ele vai dar um tonzinho. Lembrando que tudo que eu faço aqui, eu faço pensando em resultado de filmagem, enfim, tá? Então, ó. E esse delineado que a gente fez antes de tudo, na verdade, serviu como um esboço. Porque vocês imaginam eu fazer tudo isso da sombra, não conseguir o delineado e ter que tirar tudo? Por isso que eu acho melhor, tá vendo? Já apagou um monte de ponto, mas a gente passa por cima, não tem problema. O corpo da Beth também possuía, gente, severas lacerações no pulso, no calcanhar, tava bem feio e bem profundo esses cortes. Também houve sinais de que ela foi agredida assim de forma muito bruta no rosto. E isso também foi muito bizarro, porque a boca dela tinha uma incisão, tipo, sabe do Coringa? Mais ou menos essa ideia. E se vocês acharam que eu não ia colocar um brilho aqui pra jogo, se enganaram. A gente vai passar esse brilho da metade pro final. E continua, gente, porque o tronco dela foi dividido em dois. Imaginem que cortou o corpo, né, dividiu em dois. E o intestino dela foi exposto, foi tirado, na verdade, de dentro e colocado por baixo das suas nádegas. Vamos esperar secar um pouquinho este brilho para retocarmos todo o nosso delineado. De forma bem esquisita, foi achado um saco de cimento, que na verdade estava vazio de cimento, mas dentro foi encontrado sangue aguado e claramente esse sangue era muito provável de que pertencia ao corpo da Elizabeth. Agora, se vocês forem reproduzir esta maquiagem, há sim uma pressão psicológica que ela irá existir, porque agora você não pode errar o delineado. Por isso que eu vou fazer tudo certinho, que eu já mostrei pra vocês como é que faz, é só passar por cima do que a gente já fez e eu já volto. Vou falar pra vocês, essa maquiagem é desafiadora. Vou falar uma coisa. Agora a gente vai para o rímel, tá? Eu vou usar 2 volume, extra volume da Toque de Natureza e o The Falsus Lash Lift da Maybelline. E o estado do corpo da Elizabeth, né, o estado que foi encontrado, só piorava, porque o quadril do corpo também foi muito afetado. E foi possível reparar que pedaços da coxa esquerda haviam sido tirados. Também foi verificado que uma parte da mama direita estava faltando. No reto dela foi notado que havia algo que tivesse sido inserido ali. Hoje não iremos usar cílios postiços porque eu acho que, né, o olho já fala por si só, então fiquei no rímel mesmo, tá? Também foi encontrada uma blusa preta embaixo do corpo da Elizabeth. Então assim, gente, foi feio o negócio, né? Eu nem imaginava essa história, eu sabia por cima também, mas quando eu fui ver, né, o que a necrópsia tinha achado e falado sobre, eu fiquei tipo, agora vamos fazer a pele, Studio Finish, o corretivo da MAC. E quando eu tava, gente, vendo, né, sobre o caso, eu falei, beleza, a menina se chamava Beth, né, Elizabeth Short, da onde foi que tiraram Dália Negra? E aí eu descobri um repórter da LA Herald Express que deu esse apelido para a Elizabeth. Esse repórter chamava Bevo Means, não sei se é assim que fala. E da onde ele tirou, né, esse apelido excêntrico? De um filme chamado Blue Dahlia. Aí ele começou a fazer as reportagens do caso usando, né, Dália Negra, e as outras pessoas que também faziam reportagem e tal, a mídia, começou a usar e pegou o caso Dália Negra. Um tempo depois do corpo da Elizabeth ser descoberto, né, e chegar de fato à mídia, um jornal de Los Angeles recebeu
uma encomenda bem peculiar. Neste pacote, né, nesta encomenda, continha o cartão do Seguro Social da Elizabeth, a certidão de nascimento também dela, um telegrama, alguns cartões de visita, uma agenda com várias páginas faltando, tipo arrancadas, sabe? E também algumas fotos dela com militares. Vamos para a base da Nina, que não consigo usar outra base. A polícia de Los Angeles chegou a pedir ajuda da polícia estadual e federal para investigar o caso, tamanha foi a repercussão dele. E infelizmente, né, como acontece realmente, eles começaram a receber muitas denúncias anônimas e infelizmente, tipo assim, 90% delas eram falsas. Ao todo, mais de 50 pessoas tentaram assumir a autoria do crime e aí eu fico me perguntando, será que a fama realmente tem, assim, vale o preço que custar? Porque o que leva uma pessoa a assumir a autoria de um crime que ela não fez simplesmente porque o crime foi muito famoso e ela vai ficar conhecida? Sério, gente. As pessoas, pra mim, deixaram de fazer sentido desde que o mundo é mundo. Só que dessas pessoas aí que falaram que eram os responsáveis pelo crime, a polícia acabou não indiciando ninguém, porque não tinha prova nenhuma. No fim, assim, das investigações, cerca de 25 pessoas eram suspeitas da polícia por de fato ter feito o que fizeram com a Dália, mas a polícia realmente não indiciou ninguém por não ter achado nenhuma prova cabal, assim, de que elas eram responsáveis pelo que tinha acontecido com Elizabeth Short. Lembram do Robert Mulley, que eu falei pra vocês, que foi o último namorado em vida da Elizabeth? Então, ele foi, na verdade, o suspeito número 1 do caso. Por quê? Porque ele foi o último a ver a Elizabeth com vida. No dia 9 de janeiro, quando eles saíram, e aí ele deixou ela na casa dela para se encontrar com a irmã e ninguém nunca mais viu a Elizabeth viva depois disso. Por isso que falaram, só pode ser ele, a última pessoa que viu ela viva, mas não deu em nada. Aí também o Mulley disse, né, em depoimento para a polícia que no dia 8 de janeiro ele teria passado realmente a noite com a Elizabeth e teria deixado ela no Baltimore Hotel, que ela tinha combinado de se encontrar com a irmã dela neste local. Pozinho da Vult para selar esta pele. O Robert também acabou sendo internado em uma clínica psiquiátrica e ele disse que sim. Depois de um tempo ele disse que foi ele que fez tudo isso, não sei o quê. E aí vem a incoerência, né? Porque depois de muitos anos internado, o Mulley teria sido exposto a algumas doses de sódio pentotal, que seria o soro da verdade, e realmente ele falou que ele não tinha nada a ver com o caso. Vamos aqui retornar no cantinho do olho, porque como eu passei o corretivo e não sei o quê, é normal que saia, tá? Então a gente só vai dar um retoquezinho. E o pai da Elizabeth, ele sempre foi tão assim ausente, na verdade ele nunca quis saber, né, da família dele, nem das filhas, menos ainda da Elizabeth, que ele se recusou a auxiliar nas investigações e também nem quis reconhecer o corpo. Também voltarei com um brilhinho, porque pra mim glitter é tudo. E quem fez, gente, o reconhecimento do corpo da Elizabeth foi a mãe dela, mas o mais bizarro foi que a mãe da Elizabeth ficou sabendo do que aconteceu com a filha, não foi pela polícia, foi através de um repórter que deu a notícia para a mãe antes mesmo das autoridades policiais. Eu falei para vocês que no final ia dar tudo certo. Eu avisei, quem confiou em mim. E vamos agora do contorninho da Bruna de sempre. Eu não consigo usar o outro. Pode ser que o quê? Que daqui a pouco eu vou enjoar? Pode ser. Porém, no momento, viciada. Como eu retoquei a micro, gente, retoquei porque eu tinha feito em 2017 e não fiz mais, então eu dei uma retocadinha, mas como vocês podem ficar muito natural, por uma semana eu não posso passar absolutamente nada nela. Tanto é que a maquiagem, a base, todo o pó, eu vou até aqui
pra não pegar nela, não afetar na cicatrização, enfim. E eu também, na verdade, nem vou mais ter a necessidade do contorno, né? Assim, a menos que eu queira. Mas não precisa mais. Então, eu só vou pentear ela pra ela ficar certinha. Mas não posso passar absolutamente nada nela. Para variar um pouquinho, eu vou usar essa paleta de iluminador da Wet n Wild, que tem 4 iluminadores assim, bem bonitão, bem diferente. Só pra gente dar uma variada, pra não ficar só mirror glass, mirror glass. Mas tô vendo aqui que assim... Acho que eu tinha esquecido do efeito dessa paleta, gente, porque olha isso. Tava passando e esqueci de avisar vocês. Eu vou estar usando agora essa paleta da Mari Maria Makeup Sun Kissed. Eu não sou fã da linha de maquiagem da Mari Maria, principalmente se for líquida ou cremosa, não rola. Mas essa paletinha aqui é legal, é boa. Ela tem 2 tons de contorno e 2 de blush. E eu vou misturar os 2 tonzinhos de blush, vou não, né? Já estou misturando. E ó, gostei muito. Gente, eu gostei muito dessa make de hoje. A pele, o iluminador. Realmente, acho que a gente precisa ficar um pouco assim, né? Desapegada de ficar só usando a mesma coisa. Eu gostei muito, cara, da mistura dessa cor de blush. E vou ressaltar de novo o iluminador. Só pra ele não sumir aqui. Eu acho o iluminador na câmera, gente, a coisa mais linda da vida. Por isso que eu dou uma exagerada. Como eu já falei, aqui, pelo menos no canal do Operandi, não existe esse negócio de regras de maquiagem. Existe o que você se sente melhor e o que você acha mais adequado para você. Na minha opinião, essa maquiagem até poderia ir com bocão, de novo, depende do seu mood, enfim. Mas eu vou num nude, tá? Eu vou usar o Velvet Tad da MAC e vou usar o Color Bush da Bourjois. Vou misturar porque o Color Bush, ele deixa um brilho, um olhado que eu acho lindo. E para finalizar o nosso caso de hoje, a polícia acreditava naquela época e até hoje há, assim, indícios de que o autor do crime, né, da Dália Negra seria um serial killer organizado porque ele teve o cuidado de não deixar vestígios de sangue no local que o corpo foi achado e pelas incisões também são bem característicos de quem sabe o que está fazendo. Mas também, por outro lado, há características de um serial killer desorganizado porque o corpo dela, na verdade, estava uma bagunça. Apesar de algumas incisões estarem certinho, perfeitas, as lacerações e as outras coisas no corpo estavam muito bagunçada e muito aleatória. Ou seja, ninguém conseguiu chegar à conclusão de nada. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Maquiei Fala de hoje e principalmente da maquiagem, porque assim, foi um desafio pra mim fazer, eu nunca tinha feito esse delineado, fiz aqui com vocês, quem sabe faz ao vivo, e eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei, principalmente do resultado final. Zero make básica, zero discreta, mas de novo, coloquem na cabeça de vocês que maquiagem não é regra, tá? Ai, se faz o olho discreto, pode colocar bocão. Ai, não, mas se faz bocão... Não, gente, esqueça, gente, maquiagem você faz para você se sentir bem, seja da forma que for. Muito obrigada se você ficou comigo em tudo isso, obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de deixar esse like, eu acho que hoje mais do que nunca eu mereço, né? Porque não foi fácil, gente, fazer esse delineado e principalmente ter coragem de fazer, porque podia dar errado. Enfim, deixa o seu like aqui embaixo, isso é vital para o canal e é dessa forma que o YouTube entende que você está gostando do conteúdo do Operandi. Caso ainda não seja inscrito no melhor canal desta internet que aborde o assunto de psicopatia, true crime, terror e livros do assunto de forma responsável, objetiva e prática, se inscreva aqui embaixo e nos recomende para todo mundo que você sabe que gosta do assunto. Chama geral para a nossa comunidade True Crime. Caso role aí um upgrade da sua parte com o canal, compartilhe os nossos vídeos. Eu fico por aqui, muitíssimo obrigada pela sua companhia em mais um vídeo. Um enorme beijo, um grande abraço e se cuidem!